Olá, boa noite. O Jornal do Estado está no ar. E no programa de hoje você vai ver: o CRB venceu o Asa em Arapiraca e conquistou o título de campeão alagoano de 2022. Cabo do Corpo de Bombeiros morre em acidente no Pontal da Barra. O motorista de ambulância perde controle da direção e bate em poste na L-101 Norte em Guaxuma. O CRB venceu a segunda partida da final do Alagoano contra o Asa de Arapiraca e se consagrou campeão estadual de 2022. Vamos ver como foi. Depois de uma década, a final do Alagoano voltou a ser realizada no interior do estado. E a festa, essa foi bonita, viu? Os torcedores do Fantasma Gigante encheram o estádio Coraci da Mata Fonseca de esperança. Daqui a pouco, no segundo tempo, nosso Alvinegro vai fazer 1 ou 2 a 0 aí e a gente vai sair daqui campeão. Mesmo com a distância entre a capital e o Agreste, os regatianos também fizeram questão de vibrar a energia do futebol e já chegaram com vantagem. Se Deus quiser, a gente vai ser vitorioso, com muito respeito ao Asa, aos arapiraquenses, mas se der tudo certo, a gente vai ser com a vitória hoje. O CRB merece, o CRB é mais time, então que se concretize isso dentro de campo. Dentro das 4 linhas, o jogo decisivo começou frio, sem muitas emoções. O time do Asa, em desvantagem por causa da derrota do jogo de ida, precisava marcar para lutar pelo título. O Alvinegro até tentava chegar, mas não conseguia finalizar. Não bastasse isso, o Fantasma perdeu Feijão. O jogador mais ofensivo da equipe se machucou depois de uma disputa de bola com um Vico. A pancada foi tão forte que ele saiu do campo de maca e chorando. O primeiro tempo terminou em 0 a 0 e foi no segundo tempo que a decisão começou a ser de fato escrita. Sem muito espaço, o Asa não conseguia avançar dentro da grande área. Por outro lado, o CRB de Marcelo Cabo voltou com força total, querendo balançar a rede. E para isso, contou com a expertise do artilheiro da equipe, Anselmo Ramon. Para a alegria dos regatianos, aos 19 minutos, o centroavante fez bonito mais uma vez. Saiu de trás da defesa para abrir o placar de pé esquerdo. 1 a 0 CRB. E não demorou muito para o capitão do Galo ampliar o placar. Depois de uma falta batida por Gustavo Apes pela direita, Gilvan subiu com o goleiro do Asa. Mas quem levou a melhor foi o Gum, que aproveitou o rebote para mandar a bola para o fundo do gol e fazer 2 a 0 CRB. Já sem esperança, o time do Asa não reagiu. E o Galo já soltava o grito de campeão. Para deixar tudo vermelho e branco, fim de jogo, 2 a 0 para o Clube Regatas do Brasil. Apesar do ano ter começado difícil, a história mudou e o CRB conquistou o seu 32º título do Campeonato Alagoano. Por não ter começado bem, sofremos muita pressão. O torcedor, nossos familiares sofreu muito. Chegamos nas finais muito fortes, muito unidos. E provamos que não importa como começa, tem a sua importância, que sofremos a pressão, mas principalmente como termina. Conseguimos tirar o nosso rival na semifinal e hoje conseguimos carimbar o nosso título aqui e festejar e comemorar com todos eles. Apesar de não ter conquistado o título, o time do Asa saiu de casa com o sentimento de dever cumprido e de olho na Série D. Vai levantar a cabeça, os guerreiros estão todo mundo de parabéns. É uma campanha muito boa e está todo mundo de parabéns, mas infelizmente o título não veio. Domingo já tem jogo já e vamos se preparar, a partir de amanhã já é cabeça com foco na Série D. Parabéns aos campeões e respeito a todos os finalistas. E um acidente envolvendo uma ambulância deixou o trânsito completamente parado na L-101 Norte em Guaxuma na manhã desta quinta-feira. Vamos ver com o repórter Watson Correia. Quem precisou passar pela L-101 Norte na manhã desta quinta-feira teve que ter muita paciência. Não sei que horas eu vou trabalhar hoje. Já avisou o pessoal que vai chegar atrasado? Já avisei, já. Haja paciência. A carga de tijolos marcada para chegar cedinho na construção de um prédio também teve que atrasar. No trânsito pode acontecer qualquer coisa, né? Tem que esperar. É uma falha humana que provoca isso para todos, né? Se a gente não falhasse, nada disso acontecia. O
motivo do trânsito parado foi uma batida envolvendo uma ambulância que saiu da Barra de Santo Antônio em direção a Santa Luzia do Norte. O motorista da ambulância, que não quis gravar entrevista, contou que foi trancado por outro veículo, acertando esse poste no canteiro central, que acarretou a queda de mais 2 postes que estavam do outro lado da via. O poste central ficou destruído com o impacto. Os outros 2 ficaram pendurados pela fiação com ameaça de cair na via. O motorista e o passageiro da ambulância não ficaram feridos e até ajudaram na remoção do carro. Muita gente teve que seguir a pé para o trabalho. Tem que ir a pé para chegar mais cedo no trabalho, né? Isso, exato. Os motoristas faziam o que podiam para se livrar do trânsito parado. Parte da contramão foi usada para chegar em Maceió. E ainda na manhã de hoje, outro acidente aconteceu, desta vez no Pontal da Barra, envolvendo uma carreta, uma caçamba e um carro de passeio. O acidente ocorreu na saída de Maceió pelo litoral sul. Essa carreta ia fazer a conversão quando foi atingida por um caminhão caçamba que chegou a tombar. O motorista da carreta confirma que a caçamba vinha em alta velocidade. Ele vinha correndo demais e ele não conseguiu parar. Durante a gravação, houve bate-boca. Ele estava assim. Rapaz, todo mundo viu. Olha, tira o disco de tacógrafo. Vou tirar o disco. Não, fale com ele. Você cruzou ali, aonde? Não, senhor, eu vinha longe. Você estava na caçamba? Não, estava na outra. Daniel Silva defende o amigo que conduzia o caminhão caçamba. Do jeito que ele entrou aí, não tem condições não. Aquela mola bem antiga como correr. Olha como ele cruzou a pista. Ele pegou pelo canteiro lá. O viaduto é bem ali para cruzar ali. Ó. Ele fez essa manobra aqui. Então não vinha outra velocidade? Não vinha não. O Corpo de Bombeiros teve que fazer a retirada das vítimas que estavam presas às ferragens neste carro branco. Foi necessário a gente utilizar nossos equipamentos para fazer a retirada da vítima e fazer o desencarceramento, né, com cuidado, com cautela, para não haver agravamento de lesões. O SAMU aéreo foi acionado para o local. Trabalhamos em conjunto com o bombeiro de forma simultânea, o bombeiro desencarcerando e o serviço aéreo dando aquele suporte à vida da paciente, que saiu bastante grave. Olha, depois de muito tempo com o trânsito bloqueado aqui na L101 Sul, na região da saída de Maceió, o caminhão está sendo retirado. A situação é essa, trânsito parado por aqui. O Batalhão de Policiamento Rodoviário ainda apura o que motivou o acidente que deixou 3 pessoas feridas. E a gente precisa fazer tanto ler o estudo técnico, o laudo técnico, quanto escutar a versão de todo mundo. O trânsito na região só foi liberado com a saída da carreta, que estava atravessada na pista. Uma pessoa ficou presa às ferragens. A militar do Corpo de Bombeiros, Melka Gomes Lima Porpino, de 32 anos de idade. Infelizmente, ela não resistiu e morreu ao dar entrada no HGE. O repórter Watson Correia atualiza essa história para a gente. Oi, Lauro. Nossa equipe permaneceu a tarde inteira aqui acompanhando a movimentação de amigos, parentes no Hospital Geral do Estado com relação à morte de Melka Lima Gomes, militar do Corpo de Bombeiros, lotada no batalhão aqui do bairro do Trapiche da Barra desde 2006. Eu conversei com algumas amigas que trabalharam com ela, que são amigas desde criança. Vamos acompanhar o que elas falam com referência à morte de Melka. Muito surreal de entender, uma militar abnegada, cumpridora dos seus horários, do seu serviço, muito dedicada à corporação, muito disciplinada, uma mãe exemplar. E assim, a gente vê como a vida é muito... frágil, né? É um fio de cabelo, realmente. Não tem... É praticamente... Infelizmente, a gente não sabe nem o que falar, né? A comoção é muito grande de todos nós. E assim, é isso mesmo, a Melka era essa pessoa e eu só peço e rogo a Deus, né? Que conforte o coração de todos nesse momento. Olha, Laura, atualizando ainda, a gente acompanhou a transferência da mãe da Melka, de 68 anos, que saiu aqui do Hospital Geral do Estado com destino a um hospital particular. A gente vai continuar acompanhando esse caso, porque a Delegacia de Homicídios deve entrar na investigação para saber se houve homicídio culposo ou doloso referente a essa história que estamos contando agora aqui no Jornal do Estado. Eu volto com você, infelizmente, com essa notícia triste. Sim, muito triste, Watson. E sentimentos para a família da Melka.
E amanhã é sexta-feira da Paixão, feriado nacional. Mas atenção, hein? O feriado é somente amanhã. Então, o que abre e o que fecha aqui em Alagoas? Vamos conferir. As lojas do centro e casas lotéricas não funcionam nesta sexta-feira, mas reabrem em horário normal no sábado. As agências bancárias também não funcionam na sexta-feira, mas voltam a funcionar na próxima segunda-feira. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos comunica que os trens não funcionam no feriado, mas voltam a circular normalmente no sábado. O Parque Shopping Maceió funciona em horário normal, das 10 da manhã às 10 da noite, na sexta-feira. E no domingo de Páscoa, o funcionamento é do meio-dia às 10 da noite. Já o Maceió Shopping também segue o horário habitual, de 9 da manhã às 10 da noite, na sexta-feira. E do meio-dia às 9 da noite, no domingo. O Shopping Pátio Maceió funciona em horário normal na sexta-feira da Paixão, das 9 às 10 da noite. As repartições públicas da Prefeitura de Maceió não funcionam nesta sexta-feira da Paixão. Lembrando que o funcionamento do Hemoal vai ser reduzido durante este feriado. E você confere tudo no nosso Instagram, @TV.Verde-Oficial. E vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver que o BPRB já começou a operação de fiscalização nas estradas estaduais durante este feriado da Semana Santa. E o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, criticou a rejeição do pedido de urgência para a votação dos projetos das fake news. Segundo o parlamentar alagoano, apesar de ser um debate amplo, a expectativa seria a aprovação do texto antes do processo eleitoral. Mais detalhes com a repórter Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Em uma entrevista coletiva ontem na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, o deputado alagoano Arthur Lira, fez duras críticas pela rejeição do debate em torno do projeto que trata sobre as fake news. De acordo com Arthur Lira, muitos parlamentares rejeitaram sob a tese de se esconder atrás de um discurso radicalista e que trata sobre liberdade de expressão. De acordo também com o presidente da Casa, outros parlamentares estão defendendo os interesses das chamadas Big Techs, que são empresas de grande porte que acabam ganhando lucros através da disseminação de fake news. O projeto foi rejeitado com 249 votos favoráveis e 207 contrários, um placar que pareceria favorável, mas eram necessários 257 votos para que o pedido de urgência fosse acatado pela Câmara Federal. Arthur Lira falou sobre a importância do debate em relação ao projeto e a interferência sobre o processo eleitoral para o monitoramento da divulgação de notícias falsas. Teve uma turma de deputados que se escondeu atrás das Big Techs e se escondeu atrás da liberdade de expressão para defender interesses de quem eu acho que tem que ter responsabilidade civil sobre o que publica, tem que ter responsabilidade econômica sobre o que gera e o que ganha e dividir com os meios de comunicação as matérias jornalísticas. Isso tinha que ter sido discutido e esse debate passou ao largo disso, não foi discutido. Segundo o próprio presidente da Câmara, esse é um debate amplo e que precisa ser feito, mas a expectativa é de que o projeto fosse finalizado antes das eleições de outubro. Arthur Lira também disse que outros requerimentos podem ser apresentados a qualquer momento e que se os parlamentares pedirem a urgência em relação aos debates sobre as fake news, ele vai sim colocar na pauta de votações do plenário Ulisses Guimarães. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Jornal do Estado. Obrigado, Fernanda. E um homem foi preso suspeito de estuprar e engravidar a filha, uma menina de 11 anos de idade. Detalhes com a repórter Thalita Sabrina. Infelizmente, mais um caso revoltante desse tipo de violência que acontece dentro da própria casa das nossas crianças, das nossas meninas. E para falar a respeito dessa prisão, eu vou conversar agora com o Alan Barbosa, que é policial civil que trabalha na delegacia da criança e do adolescente aqui de Maceió. Muito obrigada pela participação. Eu queria que você explicasse para a gente, Alan, como é que essa denúncia chegou até vocês. Boa tarde, Thalita. Essa denúncia chegou para a gente semana passada e, por incrível que pareça, foi o próprio pai, o que está sendo acusado desse estupro, que fez inicialmente um BO. A menina relata para a gente que
foi levado por ele sob o argumento que iria para um restaurante, iria almoçar, e foi, em vez de ir para o restaurante, foi para a central de flagrantes. E lá foi confeccionado um BO, e por orientação dele, ela acusou uma outra pessoa. Quando a mãe tomou conhecimento desse BO, nos procurou na delegacia e em conversa com essa vítima, ela relatou que foi forçada a acusar outra pessoa e, na verdade, o abusador seria o próprio pai. E ela está grávida? Ela está grávida de 7 meses. E a partir de agora, quais serão os caminhos tomados pela polícia em relação a esse caso? Olha, para a gente o depoimento dela está bem consistente, então representamos pela prisão preventiva dele, a 14ª Vara concedeu esse mandato e executamos ontem. Agora ele fica à disposição da Justiça. Agora eu queria que você falasse para a gente sobre esse tipo de caso que continua acontecendo ali no lar onde essas crianças deveriam estar sendo protegidas, mas estão sendo violentadas. Pois é, você vê que é recorrente. Sempre alguém muito próximo, sempre um pai, um padrasto, um vizinho, alguém muito próximo da criança. Por isso, volto a dizer, tem que ficar vigilante do comportamento, observar o comportamento das crianças, porque elas vão dar sinal. Uma hora ou outra ela vai dar algum sinal. Ela chegou a contar desde quantos anos ela sofria esse abuso? Olha, ela é uma criança de 11 anos, então ela não tem a noção de tempo. Mas pelo período de gravidez, ela está 7 meses de gestação. Então acreditamos que aproximadamente 1 ano que esse abuso vem acontecendo. Muito obrigada pela participação e parabéns pela prisão. E a gente reforça mais uma vez a importância da denúncia. Ao perceber que uma criança, um adolescente, está apresentando alguns sinais que possam aí demonstrar algum tipo de violência, é importante procurar a polícia para que a polícia tome as devidas medidas cabíveis para que esse tipo de crime pare de acontecer dentro dos lares, vitimando crianças, como foi o caso dessa menina de apenas 11 anos de idade e que está grávida. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Thalita. Monstruosidades iguais a esta têm que ser denunciadas e o responsável punido. E agora preste atenção, tem uma dica para você. Falou em educação financeira é com a Nacional G3. Olha só esse recado aí. Oi, meu nome é Fábio Júnior. Eu estou aqui fazendo essa entrevista aqui porque eu estava com as prestações do meu carro, aí eu procurei a Nacional G3 porque eu vi que eu ia passar apertado, né? E eles reduziram bastante, 50% no financiamento para mim. Agora hoje, graças a Deus, estou com ele quitado. E eu recomendo que vocês procurem também, porque dá certo. Então, se você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado, a Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada, viu? Grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. É só ligar 0800 888 3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. E o BPRV iniciou operação nas estradas estaduais para educar e fiscalizar motoristas durante o feriadão da Semana Santa. Marcelo Moreno tem mais informações. O Batalhão de Policiamento Rodoviário já se encontra distribuído com seus efetivos nas rodovias estaduais de Alagoas, ao longo de todo o feriadão de Páscoa. Até o próximo domingo, várias equipes do BPRV estarão realizando ações educativas e também de fiscalização. Sobre esse assunto, nós conversamos com a comandante do batalhão, Major Josiane Lima. A parte educativa é justamente para evitar, para conscientizar o condutor de que a responsabilidade no trânsito é dele, não só do veículo dele, como dos outros, dos demais. Então, essa responsabilidade que a gente tem. Então, estamos intensificando o litoral norte, o litoral sul. A gente sempre tem esse reforço de policiamento, porque são as áreas mais procuradas, mas sem esquecer o Agreste, Arapiraca é um ponto que sempre nos preocupa, porque é recorrente em acidentes. E ontem nós já iniciamos a Operação Páscoa. Ela iniciou ontem em Arapiraca, com um trabalho forte de conscientização, além das operações normais. Marcelo Moreno para o Jornal do Estado. Obrigado, Marcelo. E o Jornal do Estado fica por aqui. Vem aí o SBT Brasil. Obrigado por hoje, boa noite a todos e até amanhã.